Nesta apresentação, procuraremos, sobretudo através de dados já conhecidos, compreender como os mercadores contribuíram ativamente para a construção e, sobretudo, a manutenção do Império Português. Eu vou focar nos séculos, sobretudo XV, XVI e XVII, não vou avançar tanto no século XVIII, mas os exemplos que eu vou dar, alguns deles vão persistir mesmo até o início do século XIX. Por outro lado, procuraremos evidenciar quais os seus principais eixos de ação e agenciamento na construção imperial, através da sua atividade económica, e, finalmente, perceber como emergiram como representantes informais do reino português, mesmo quando agindo à margem da coroa e das suas estruturas institucionais entre os séculos XV e XVII. Antes de mais, nós vamos apenas focar-nos nos mercadores, nos homens de negócio mesmo, e não em todos os grupos sociais, digamos assim, que comerciavam. Como foi bem descrito e bem estudado por Vitorino Magalhães Godinho, aqui não focaremos os mercadores fidalgos, os clérigos que comerciavam, os homens do mar, que tinham os seus privilégios de comerciar, mas focar-nos mesmo apenas no grupo social dos mercadores, em duas vertentes. Qual a ação dos que ficaram sempre na metrópole, estavam estabelecidos na metrópole e ainda assim contribuíram para a construção do Império Português, e os que circularam no espaço sob tutela formal e até, digamos, algum domínio informal do Império Português. A historiografia, tradicionalmente, e ainda hoje, existem partidários que evidenciam o papel da coroa enquanto agente promotor do processo de expansão ultramarino português. E não é, esta verdade não é sequer contestável. Isto é um facto que a coroa foi um grande promotor do processo de expansão. Contudo, nos últimos anos, e sobretudo desde o início do século XXI, existe uma nova tendência historiográfica de valorização da agência individual como protagonista do processo da construção imperial portuguesa, e que vai muito além do comércio, e de que a sessão de hoje é o exemplo mais patente. Por outro lado, existe a percepção de que os mesmos indivíduos, estes agentes individuais, poderiam, ao mesmo tempo, ou então ao longo de várias décadas, podiam colaborar, voluntária ou coercivamente com a coroa, como iremos ver, agir à margem do Império Formal e mesmo competir e sabotar ações da própria coroa. Por que, então, avançar com esta síntese, este voltar a olhar para esta problemática, mas com outros pressupostos teóricos, digamos assim? Primeiro, porque existem exemplos factuais que todos conhecemos, eu vou dar alguns casos que vocês certamente conhecem e que comprovam esse tipo de participação dos particulares neste processo e dos mercadores em concreto. Por outro lado, desde os anos 80 que se fala de um império informal português ou de um império de sombra que sobrevaloriza, digamos assim, esta presença informal dos portugueses em determinados locais, sobretudo na Ásia. Por outro lado, a historiografia que se foca nas redes comerciais na época moderna tem provado que a lógica comercial está muito além de qualquer fronteira formal,
e qualquer fronteira étnica, cultural, social. Portanto, há uma lógica do negócio que impele estes agentes a cooperarem com diferentes realidades, conforme fosse mais interessante à sua rentabilidade e ao seu lucro. E o mesmo se passa com o desenvolvimento, enquanto teoria da história, desta história global, de que as fronteiras de facto eram realidades muito ténues e que raramente eram reconhecidas na prática e efetivadas na prática. Por último, e aqui incluo a minha linha de investigação mais recente, pelo menos desde que me doutorei, e assim como de tantos outros autores, de que estas estratégias comerciais estão muito ligadas a dinâmicas de cooperação que ultrapassam muitas vezes proibições formais e legais destas estruturas imperiais mais institucionais, se é que se pode dizer assim. Vamos focar-nos então em 3 vias de ação dos mercadores portugueses, e não só como queremos. A da colaboração direta com a coroa, que poderia ser de 2 tipos, como iremos já verificar. Por outro lado, a sua atuação à margem, portanto, eles seguem, digamos assim, o seu caminho, têm as suas ações por conta própria, à margem daquilo das estratégias e das políticas da coroa, e por último, numa lógica, eles concorrem mesmo contra as próprias ações da coroa, e isso é bastante interessante. Vamos começar então por focar-nos nas lógicas de colaboração com a coroa. Existem vários eixos de ação aqui. O primeiro, o da colaboração no avanço, na progressão e na conquista de territórios. Dou 2 exemplos sumamente conhecidos. Por um lado, a coroa coercivamente vai requisitar, digamos assim, a maior parte das naus e das embarcações do reino, digamos assim, ainda não podemos falar em naus nesta altura, para a tomada de Ceuta em 1415. E, em tantos proprietários dessas embarcações, muitas eram de mercadores. Na preparação da viagem a Ceuta, os mercadores irão entrar de outra maneira que já falaremos em seguida. Por outro lado, sabemos que no reinado de Dom Afonso V, a coroa, que privilegiou mais a questão do Norte da África, deixou, ou digamos assim, arrendou a progressão ao longo, depois do arquipélago de Cabo Verde, a um dos maiores mercadores de Lisboa, Fernão Gomes, para que ao longo de 5 anos, se não me falha a memória, progredisse ao longo da costa ocidental africana 100 léguas cada ano. Em troca, o mercador pagaria à coroa cerca de 200 mil reis, se não estou enganada, e foi durante a vigência desse contrato que que isto não é claro, os documentos existem, os documentos do contrato sabemos que existem. Alguns historiadores, como é o caso de João Paulo Oliveira e Costa, que diz que não, que afinal eram funcionários da coroa que fizeram esta progressão ao longo da costa africana, mas o facto é que foi sobre o comando deste mercador que as coisas avançaram. E se descobriu, desde o Cabo das Três Pontas até ao final da Costa dos Escravos, não descobriu, mas se progrediu ao longo da costa, digamos assim, e em troca este mercador ficaria com o trato nesta área específica, durante esta vigência do contrato. Com Dom João II sabe-se que a progressão voltou a ser um monopólio da coroa.
Um outro eixo de ação destes mercadores é a apropriação e o estabelecimento, a apropriação do espaço, digamos assim, colonial, se bem que eu não gosto muito desta expressão, e o estabelecimento nesses espaços e o desenvolvimento desses espaços. E eu dou aqui dois exemplos. O primeiro, o do desenvolvimento económico do Brasil. Sabemos que, numa época inicial, logo a seguir ao achamento de Pedro Álvares Cabral, a coroa não deu muita atenção ao Brasil e havia um interesse no comércio do pau-brasil. A coroa arrendou monopólio particulares do comércio, em troca da exploração da costa brasileira e do estabelecimento de uma feitoria. E sabemos que isso foi alegado a 3 mercadores, dos quais apenas conhecemos o nome de 2, sendo um o conhecido Fernando de Noronha, e o outro Jorge de Bichorda, e em 1504 é realmente criada a feitoria de Cabo Frio por estes homens face às obrigações que contratualizaram. Este contrato de arrendamento vai sendo sucessivamente renovado até 1516. Quando o rei Dom João III resolve então colonizar o espaço cedendo capitães donatários o espaço do Brasil, o que acontece é que os principais capitães donatários são oriundos da pequena nobreza e precisam de financiamento. Quem os vai financiar são, novamente, mercadores. E o mesmo acontece quando das instalações dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar, que são maioritariamente proprietários da nobreza e que precisam efetivamente de investimento, de recorrer a crédito. Quem financia esse crédito são novamente mercadores, ou então eles apostam em parcerias diretamente com mercadores, em que existem os proprietários da terra, mas que esses mercadores que investem têm direito ao comércio de todo o açúcar produzido por aquele engenho. Portanto, desde o início da colonização do Brasil, os mercadores são fundamentais para que ela aconteça. Por outro lado, por exemplo, em Macau, sabe-se que, ao contrário do que subsistiu muito na historiografia até à década de 90, os mercadores são essenciais para que se chegue a acordo com a China para a concessão do território de Macau aos portugueses. Isto porque, desde o início do século XVI, desde as primeiras décadas, os mercadores portugueses vão chegando de forma informal às costas da China, querem participar no comércio da China, e à medida que o Império Chinês se vai fechando à visita de mercadores estrangeiros, o que acontece é que esses mercadores portugueses se vão centrar muito nas feiras de Guangzhou e é então que o imperador chinês verifica que existe uma relação proveitosa também para os chineses de manter este comércio com os portugueses, sobretudo pela ligação ao Japão, porque a China precisa da prata, de injeção de prata, que é a moeda mais valiosa, era a moeda mais valiosa no Império Chinês. Portanto, e então concede aos portugueses isso, e quem se instala primeiro em Macau, muito antes de qualquer acordo com a coroa, são efetivamente os mercadores. E existem vários relatos, já para finais do século XVI, de viajantes portugueses e também estrangeiros, que narram a tal República dos Mercadores que Macau era, que os mercadores faziam o que queriam, etc, etc, etc. Portanto, são apenas exemplos. Outra eixo de ação é o financiamento, e aqui voltamos a Ceuta, não é? Porque o rei requisita, basicamente ele pede empréstimos para que todos os mercadores contribuam para a empresa de Ceuta,
E, por que não falar do desastre de Alcácer Quibir, em 1718, apesar de não se conhecer a finta exata lançada sobre os mercadores cristãos novos, o Dom Sebastião ensaia uma espécie de perdão geral a esses mercadores cristãos novos que quisessem contribuir para financiar a empresa de Alcácer Quibir. Infelizmente, existe a legislação, mas a finta nunca foi conhecida até hoje. Por outro lado, eles são essenciais na organização da defesa em determinadas zonas do Império. Desde logo, durante o reinado de Filipe II de Espanha e I de Portugal, com a instituição de um consulado, de uma guilda de mercadores, digamos assim, de iniciativa régia, eles são obrigados a pagar o imposto, chamado imposto do consulado, para que se fizesse uma armada de defesa da costa. E esta armada de defesa da costa teria também implicações, este contributo teria também implicações na constituição de uma armada à volta dos Açores. Por outro lado, sabe-se que há várias vezes pedido durante a União Ibérica a contribuição de mercadores, assim como dos municípios portugueses, para a constituição de armadas de proteção da costa na Índia, como todos sabemos. Muito recentemente foi defendida uma tese em Leiden do Edgar Pereira que mostra que eles também são essenciais, precisamente durante o período da União Dinástica, para o abastecimento de exércitos. Ele chega mesmo a falar de parcerias público-privadas e, sobretudo, para o abastecimento do exército nas praças do norte da África, desde abastecimento alimentar, abastecimento de roupas, de salitre, pólvora, etc. Por último, claro que eles são vitais ao estímulo ao crescimento dos rendimentos fiscais, digamos assim, da coroa, com os espaços sobre o seu domínio. E um dos mais conhecidos é precisamente o arrendamento dos monopólios da coroa, e eu vou dar um exemplo precisamente do arrendamento dos contratos da Rota do Cabo, durante os reinados de Dom Sebastião e Dom Filipe II, em que temos associações de mercadores de várias nacionalidades, não é? Os italianos, que sabemos que estão, e os alemães, que estão desde o início também a contribuir para este processo, e que são fundamentais, uma vez que a coroa já não tem capacidade para organizar logisticamente e para organizar a redistribuição e o comércio da pimenta assim que chega, e para estes mercadores era bastante vantajoso, não pelo que eles obtinham da pimenta, do comércio da pimenta, mas sim por aquilo que eles traziam juntamente com esse comércio. No campo da competição, temos desde logo o contrabando, não é? Em que muitas vezes os oficiais régios estão envolvidos, e existe contrabando mesmo nas zonas controladas por estruturas formais portuguesas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Cochim e de todas as queixas que ao longo dos séculos XVI e XVII a Câmara de Cochim tem sobre este contrabando e faz queixa à coroa. Por outro lado, temos também a interação com outros povos, e aqui eu vou focar sobretudo nos povos locais, autóctones, dos quais a Liliana também já falou. Esta colaboração era muito forte, e o caso daquilo que se chamava, em português se diz chatigão, ou o Porto Grande da Baía de Bengala, é um caso bastante curioso, porque quando o Chatigão deixa de ser o grande porto da Baía de Bengala, já no terceiro quartel, se não me engano, do século XVI, e até a maior parte dos mercadores portugueses aí instituídos se muda para o outro extremo do norte da Baía, Ugli,
para a Praça de Uruculi. A verdade é que existe uma comunidade portuguesa que se mantém aí, mesmo que o rei de Aracão esteja contra a coroa portuguesa. O facto é que ele entendia que esta comunidade era de extrema importância. E o que se faz é que, como podem verificar neste mapa, que é um primeiro mapa holandês desta zona de Bengala, o que acontece é que o rei, ou o Rajá de Arakan, ele cria um bairro só para os estrangeiros, aquilo que eles chamam ainda os Firangi. E então eles vão se instalar sobretudo aqui em Dianga e em Angaracale, nestes dois bairros aqui, e à medida que Chittagong vai perdendo a sua importância desde o final do século XVI e emerge a capital do reino de Aracão, esta Malkrupu, eles mantêm-se aqui. Pierre Laval fala de uma comunidade de cerca de 2.500 portugueses aqui instalados. Porquê? Porque é que eles se mantêm aqui, apesar de aparentes hostilidades com os portugueses e o rei e a autoridade local? Porque não só continua a ser fundamental este comércio aqui para obter arroz do Decão, que era essencial, aqui esta ilha de Sandwich continua a ser controlada por portugueses completamente à margem da coroa para o abastecimento de sal. Existe até um aventureiro que se torna mercador de carreira oriundo aqui de Louros, bem perto, aqui de onde eu estou, e que se intitula Rei desta ilha. E é sumamente importante aqui para, basicamente, entrar dentro do território de Burma e do Peru, onde eles conseguem participar do comércio de pedras preciosas, esse sim bastante apetecível. Por outro lado, eles colaboram também com agentes de outras potências imperiais europeias. Por exemplo, a documentação que está no arquivo histórico ultramarino para a Bahia é um exemplo disso. Durante todo o final do século XVI e início do século XVII, há trocas intensas com mercadores ingleses à margem da Bahia, com mercadores portugueses. E, por outro lado, então, temos aqui como é que desta ação dos particulares a coroa se vai aproveitar. E, além do exemplo da Baía de Bengala, em que são os privados portugueses que se vão instalando em todos esses pontinhos ao longo da costa, sobretudo na costa oeste da Baía, e a coroa vai seguindo para criar estruturas formais como feitorias, por exemplo, e os tais tratados de comércio que a Liliana já falou. Os primeiros portugueses que chegam ao leste da Baía de Bengala são a Pegu e a Sirião, são efetivamente também mercenários e mercadores portugueses que aí se instalam. E, por exemplo, o rei de Aracão vai ceder a alfândega de Sirião a um português. Portanto, e esse português vai querer colocá-la ao dispor da coroa portuguesa em troca de privilégios sociais, claro. Por outro lado, outra questão é a ocupação de locais estratégicos fora das fronteiras do Império, como é o caso do Rio da Prata. Ora, como este Rio da Prata começa a ser frequentado antes de ter um interesse militar, portanto, muito antes do último quartel do século XVII, não só por navegadores portugueses que participam até na primeira fundação de Buenos Aires, mas também por mercadores.
mercadores que se instalam em Buenos Aires, que fazem parte da população, que entram na variação da Câmara do Cabildo de Buenos Aires e que são cruciais para também o seu estabelecimento do lado de lá, no que é hoje o Uruguai, e na colónia de Sacramento, que será certamente uma colónia militar, como sabemos, muito mais tarde, mas que começa a ser frequentada e começa a ser fixada por mercadores portugueses ao longo do início do século XVII. Finalmente, podemos concluir que, tal como tantos outros grupos sociais, por sua própria livre iniciativa ou até de forma coerciva, como a coroa lhes solicita tantas vezes, os mercadores participaram ativamente no processo de construção do desenvolvimento do Império Português. E, através da direta cooperação da coroa, de manifesta competição e, sobretudo, seguindo os seus próprios interesses, foram cruciais para que o Império se expandisse. E esta ação, eu queria só terminar com o facto de que esta ação nem sempre era uma ação em comunidade, ou seja, nós não sabemos muito bem como é que estas comunidades que estão fora, estas comunidades portuguesas fora do âmbito formal, como é que elas funcionavam internamente. Mas às vezes quer-me parecer, refletindo sobre isto, que não era tanto uma ação auto-organizada em pequenas comunidades de mercadores, mas às vezes era mesmo uma iniciativa individual, de quero ir mais além, quero procurar mais qualquer coisa e que depois acabava por atrair algum interesse coletivo. E com isto termino. Muito obrigada.